dos Apóstolos, capítulo 22, nós terminamos ali no versículo 21, né? Paulo estava ali apresentando a sua defesa, né? Do grego apologia, apologética. Então, Paulo estava apresentando ali a defesa do evangelho, né? Estava falando o seu testemunho de vida, né? Estava falando ali sobre como ele era um judeu, né? De Tarso, como ele cresceu aos pés de Gamaliel, né? Mostrando que ele conhecia tanto a cultura grega por ter morado em Tarso, quanto a cultura judaica por ser judeu e ter morado em Jerusalém. E depois ele falou que perseguiu esse caminho até a morte. Com Paulo não tinha papo, né? Fosse cristão, fosse do caminho, como era conhecido o cristianismo, ele, não importa se era homem ou se era mulher, ele colocava era preso, né? Ele colocava na jaula, chegava até a matar as pessoas, né? Colocava na cadeia mesmo. Ele até ia para outras cidades atrás dos cristãos, e ele estava indo em direção à cidade de Damasco, na estrada, quando uma luz brilhou, uma luz ali quase ao meio-dia. Para uma luz brilhar quase ao meio-dia ali, brilhar mais forte do que o sol, é porque era algo tremendo, né? Era algo divino, né? Então ele caiu por terra, ele ouviu uma voz, os outros não ouviram a voz, só viram a luz, e Jesus ali o comissionou, Jesus ali apareceu para ele. Ele pergunta: quem és, Senhor? E o Senhor Jesus fala: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E Paulo ali percebe na hora, né, que o Senhor realmente, Jesus era realmente o Messias de Deus, né? E ele: Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Jesus fala: levanta-te, vai para a cidade, que lá te será mostrado o que fazer. Então Paulo estava mostrando, contando o seu testemunho, né? O homem Ananias foi enviado pelo Senhor para dar uma mensagem a Paulo, para abrir os seus olhos. Paulo foi batizado. Depois nós vimos no versículo 17 ao versículo 21 um testemunho aqui de Paulo sobre um evento lá em Jerusalém, quando Paulo estava orando no templo, que nós não conhecíamos esse evento, e nós aqui ficamos conhecendo que que Paulo queria contar o seu testemunho em Jerusalém, mas o Senhor disse: não, você vai ser levado para longe, Paulo. Você vai ser levado para os gentios. Paulo, do jeito que ele fala aqui, é como se ele cresce que os judeus iam crer, iam acreditar no testemunho dele, né? Como ele era perseguidor, e agora se tinha se convertido, mas o Senhor disse: não, Paulo, vai, porque eu te enviarei para longe, para os gentios. E é nesse momento, versículo 22, quando eles ouvem essa palavra gentil, eles começaram a gritar, né? Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Então, Paulo ali já se empolgando com o seu testemunho, já ia começar a falar mais sobre Jesus, sobre o arrependimento dos pecados, sobre ser justificado, sobre acreditar em Jesus, crer em Jesus, iria contar os testemunhos, os milagres que aconteceram durante as suas viagens missionárias, quando eles interrompem o seu discurso, né, a sua defesa. Então, ele ia falar, ele mostrando aqui que o próprio Senhor havia separado ele ali com essa tarefa, né, de pregar aos gentios, e quando ele estava se empolgando ali, a multidão se enfurece, né, a multidão ali começa a gritar. Quando ele faz menção de que o seu ministério era para os gentios, a multidão novamente se exalta, né. Então, a menção da palavra gentil aqui foi o gatilho, foi a gota d'água, né, para que a multidão estourasse novamente. Estavam ouvindo atentamente quando começaram realmente, novamente, o alvoroço. Ouviram com paciência até a palavra gentil. Então, os judeus, Deus levantou os judeus para ser luz para os gentios. Deus levantou os judeus para contar aos gentios, contar a todas as nações sobre Deus ser o único verdadeiro Deus. Mas eles não estavam cumprindo essa missão. Eles odiavam os gentios. Quando Paulo, né, faz menção aqui, fala que Jesus os envia aos gentios, é como se eles lembrassem todas as razões por as quais eles estavam acusando Paulo, né? Lembraram de que Paulo não aceitavam, né, esse ensinamento, eles não aceitavam que os gentios pudessem ser salvos sem obedecer à lei de Moisés. Essa é a verdade. Quando Paulo fala que vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios, eles sabiam que os gentios iam receber uma mensagem ali de salvação, de Jesus, que eles criam que era o Messias, né, que os
os apóstolos criam que era o Messias, né? Então os judeus eles não aceitavam, né, que os judeus fossem salvos ou recebessem o perdão dos pecados através de Jesus, em primeiro lugar, e não aceitavam também que eles não tivessem que cumprir tudo aquilo que o judaísmo determinava, a lei de Moisés. Então eles tira da terra tal homem, porque não convém que ele viva. Essas foram as palavras dele, versículo 23. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares. Então eles começaram a arrojar a capa e rasgar as suas vestes, jogar as vestes, né, para Paulo, levantar poeira ali, né, talvez procuraram por pedras para jogar em Paulo. Então, diante dessa situação, versículo 24, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido novamente à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Então, Paulo estava dando um discurso abençoado ali, né? Ele ia falar muito mais coisas. Conhecendo Paulo aqui, quando ele começa a falar, ele não para. Mas os judeus, ao ouvirem a palavra gentios ali, que Paulo ia pregar aos gentios, eles se enraivecem, não se enfurecem novamente, né? Ficam com raiva de Paulo. O comandante, claro, nós vimos que ele não entendia muito o hebraico, né? Ele entendeu quando Paulo falou em grego, mas quando Paulo estava falando na multidão, ele estava falando na língua hebraica. Mas ao ver a multidão ali, alvoroçada novamente, ele tira Paulo, trata de tirar Paulo ali e conduzi-lo não, conduzi-lo à fortaleza, né? Porque Paulo não tinha entrado ainda na fortaleza, ele estava na escadaria, como nós vimos, né? Ele ia subindo a escada quando ele falou em grego ali, se era lícito, se ele poderia falar ali, se permitiam que ele falasse ao povo. E ele começa a falar em hebraico. Então, o comandante talvez não conhecesse o hebraico, mas quando ele vê a multidão alvoroçada, eles entram ali na fortaleza Antônio. Então, o desejo, né, do comandante de evitar qualquer tumulto era tão grande ali que ele mandou, ele ordena aqui, ó, que sobre açoite fosse recolhido à fortaleza e sob açoite fosse interrogado. Tortura. Então, os romanos, eles principalmente aqueles que comandavam as regiões, né? Por exemplo, o comandante aqui que comandava Jerusalém, que cuidava da segurança de Jerusalém, eles temiam qualquer sedição, qualquer alvoroço, porque Roma podia intervir. Aquele comandante ali podia ser destituído do cargo, podia até ser morto. Eles tinham que, a qualquer custo ali, que evitar qualquer rebelião, evitar qualquer confusão. Então ele não pensa nem duas vezes, ó, esse cara aqui a gente vai ter que saber o que foi que ele fez, nem que seja sobre açoite. Há pouco tempo tinha ficado surpreso por Paulo saber o grego, por querer falar da multidão, agora ele se aborrece novamente. Você vai dizer o que está acontecendo aí, o que você fez, nem que seja sobre açoite, vai ser interrogado ali, torturado. Ele queria saber o que estava acontecendo, não importa os meios que ele usasse para isso. Então, retirar a verdade sobre chicote, né? Isso que o comandante queria fazer aqui, né? Então, dessa forma, o comandante, ele achava que um homem ali sobre açoites, ele não mentiria. Se apenas perguntasse ali, Paulo podia negar, né? Pois nenhum homem, claro, é obrigado a acusar-se a si mesmo, né? Não a levantar falsas acusações contra si. Então, sobre açoite, o comandante romano creia que Paulo falaria a verdade, né? Então, e o chicote era aquele mesmo usado por Jesus, né? Usado contra Jesus. Aquele chicote com tiras de couro, pedaços de ossos, né? Nas pontas. O prisioneiro era atado ali, né, com as suas costas, atado ali a um poste, né, com as costas à vista, e era chicoteado ali uma quarentena de açoites, menos um. Não era difícil ali um prisioneiro morrer durante o açoite, né? E Paulo questiona no versículo 25, quando o estavam amarrando com correias, Paulo já estava para ser açoitado, ó. Disse Paulo ao centurião presente, ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Então Paulo questiona ao centurião aqui se era lícito fazer isso, ele era cidadão romano. É lícito aceitar um romano, que eu sou cidadão romano, não fui julgado, não fui condenado, é lícito fazer isso?
A cidadania romana, ela tinha esses privilégios. Era ilegal submeter um cidadão romano a açoites sem um julgamento formal, sem um julgamento normal. Eles tinham o direito romano, né, que a gente conhece quando estuda sobre história no colégio. A gente tinha leis, né, Lex Valéria, Lex Pórcia, Lex Júlia. Eles proibiam a fustigação de cidadãos romanos. O cidadão romano podia apelar até a Roma, se ele não tivesse concordando ali com o julgamento. Nessas leis também diziam que um cidadão romano não podia ser crucificado. Então, Paulo foi favorecido aqui pela lei, glória a Deus. A lei dizia que qualquer magistrado que castigado, tinha essa, além do cara não poder ser castigado aqui com açoites, a lei dizia que qualquer magistrado que castigasse ou condenasse um homem livre de Roma sem ouvir sua defesa e deliberar sobre o seu caso deveria ser sujeito à sentença de morte. Então, Paulo não podia ser castigado, e se o centurião, ou melhor, se o comandante fizesse isso, o comandante poderia ser morto. Então, Paulo pergunta ali para o centurião, e o centurião corre para o comandante, né? Corre ali antes que aconteça o pior. No versículo 26, ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer, porque este homem é cidadão romano. Não faça isso, este homem é cidadão romano. E o comandante, ele vai atrás de Paulo, né? Agora ficou preocupado ali, versículo 27, ó. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Então Paulo usa aqui a lei, né? A lei ali a seu favor, né? Então o centurião se apressa ali a informar ao comandante, ao tribuno, que Paulo era, de fato, um cidadão romano. E o tribuno, ele vai passar a interrogar a Paulo, né? Como nós vimos no 27 aqui, e Paulo afirma que realmente ele era, né? Nós vamos ver que Paulo era de nascença, versículo 28, ó. Perguntou-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu tenho por direito de nascimento. Então, caso nós temos aqui que situação, né? A lei, ele não permitia açoitar um romano. Caso o tribuno tivesse continuado o açoite, ele poderia ser demitido, não podia ser morto. O escritor Cícero, conhecido Cícero, ele escreve que era um delito atar um cidadão romano, um crime açoitá-lo, e matá-lo era quase tão mal como assassinar o próprio pai. Qualquer ofensa contra um homem livre, contra um cidadão romano, sem julgamento, era uma ofensa contra a soberania do povo romano. Eles tratavam isso de forma muito importante, muito extrema. Paulo era romano por nascimento, o pai dele ou o avô dele havia comprado ali a cidadania romana, e Paulo herdou, né? Ela era hereditária. O tribuno aqui, ele comprou por uma alta soma em dinheiro. Era como se fosse o green card aí que os estrangeiros querem comprar, né? Se não for por casamento, você compra aí por preços altos, né? 500 mil dólares, $1 milhão, aí você investe aí e recebe aí como presente do governo americano o green card. Então, a cidadania romana era o green card da época, né? Por assim dizer. A cidadania era vendida ali, o dinheiro ia para os cofres, né? Para o tesouro romano. Glória a Deus, glória a Jesus. A gente vê aqui que o tratamento já muda, né? Antes era, vamos açoitar, vamos tirar dele a verdade, né? Quem és tu aí? Tu é um egípcio, tu não é aquele egípcio bandido, não, né? Então, agora que Paulo diz que é um cidadão romano, o tratamento já é outro, né? Se tu, cidadão romano, Paulo diz: eu comprei, o meu foi caro, e você? Não, eu herdei do meu pai. Versículo 29, imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Então liberaram Paulo dos açoites, o tribuno ficou com medo ali do seu futuro em Roma. Paulo podia denunciar ele. Então imediatamente Paulo foi livre ali dessas chicotadas, né? O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar, né? Então,
vão colocar novamente Paulo, vão colocar ele na prisão. Então, livre dos açoites, Paulo agora é conduzido ali à prisão, né? Nenhum julgamento ali foi feito, nenhum açoite foi realizado. Colocam ele na prisão e ele vai passar a noite em segurança. Se Paulo fosse solto ali, a multidão estava com muita raiva de Paulo, ele podia ser morto. Versículo 30, no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio e mandaram trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Então, Paulo ali ficou a noite na prisão ali, protegido de certa forma, né, seguro, mas ainda o comandante ainda queria saber por qual motivo tinha acontecido toda aquela confusão ali na área do templo, por qual motivo ali estavam apedrejando não, mas a palavra do Senhor fala que estavam espancando Paulo. Então colocam ele na prisão depois de uma noite ali, não sei como era a prisão para cidadãos romanos, mas ele ficou preso ali. No dia seguinte, eles se reuniram ali, o sinédrio foi convocado para que fosse investigado aí que Paulo estava sendo acusado pelos judeus. Então, Paulo, a partir do capítulo 23, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, né? Se você tiver uma Bíblia, acompanhe, nós iremos iniciar o capítulo 23 agora. Então, Paulo perante o sinédrio. O sinédrio, né, nós vimos diversas vezes sobre o sinédrio, ele era um conselho judaico, era formado por 71 pessoas, né, 70 anciãos, né, sacerdotes, pessoas ali, anciãos do povo, e o sumo sacerdote. Ele era formado por grupos religiosos, só que os grupos mais importantes tomavam as cadeiras, a maioria das cadeiras ali no sinédrio, né, os fariseus e os saduceus, eram os que compunham a maioria ali do sinédrio. Então, o sinédrio ele era responsável por interpretar e aplicar a lei judaica. E julgar também aqueles que transgredissem as leis, né? A lei de Moisés. Então, Paulo é trazido, né? O versículo 1 fala que Paulo, fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Então, Paulo olha ali atentamente, né? Fita os olhos. Outras traduções falam que pondo ele os olhos, olhando intensamente, né? Temos essas traduções também. Paulo os chama de irmãos, né? Varões, irmãos, compatriotas. Deve ter passado ali um filme na cabeça de Paulo, né? Porque Paulo agora estava no lugar de Estevão. Só que Paulo, quando Estevão foi julgado, Paulo estava do outro lado, né? Paulo estava ali junto com os fariseus. E agora Paulo está na pele de Estevão, né? Ele estava exatamente no mesmo lugar onde Estevão estivera alguns anos atrás, muitos anos atrás. Né? E Paulo sabia como funcionava o sinédrio. Né? Eles faziam de tudo ali pelos próprios interesses. Eles não pensaram duas vezes antes de levantarem falsas testemunhas contra Jesus, né? Contra Estevão também foram levantadas falsas testemunhas. Então, Paulo se dirige ali até com uma certa cordialidade, né? Varões, irmãos, né? Tenham andado diante de Deus com toda boa consciência até os dias de hoje, chama de irmãos, né? Chama de varões. Esse andar em boa consciência aqui no grego significa ser um bom cidadão, né? Viver como um cidadão diante de Deus, né? Paulo tinha se vivido, tinha se comportado, tinha levado a vida ali sendo um cidadão de Deus, né? No tocante aos costumes, à crença judaica, né? Paulo tinha se comportado ali conforme a lei, né? Isso que Paulo aqui quer nos passar, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo estava em paz, né? Estava em paz aqui com ele, consigo mesmo, com Deus. Obviamente, ele não se refere ao seu passado, quando ele perseguia o cristianismo, né? Quando perseguia os crentes em Jesus. Mas ele está falando ali do tempo em que, talvez, ele, após a sua conversão, claro, né? Então, a sua consciência estava bem tranquila. Né? Ele tinha pregado o evangelho, era isso que o Senhor queria, o Senhor tinha encontrado ele no caminho, tinha saído do caminho errado para o caminho correto. E ele era bênção para as pessoas. Né? Então, ele se refere a essa época, né?
Versículo 2, mas o sumo sacerdote Ananias, não era mais Caifás, né? Nem Anás, né? Tinham se passado muitos anos, agora era Ananias. Então, mais o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que ele batessem na boca. Então, quando Paulo começa a falar ali, já bate na boca dele, já batem nele ali, né? A reação, né, ao que Paulo fala ali é violenta, né, forte. Aí as pessoas falam que Ananias era um sacerdote aí bem cruel. Ele deturpava a lei judaica, né, a religião judaica. Ele era, alguns historiadores falam, Flávio José fala que ele era profano, que ele era ganancioso, que ele era violento, temperamental, tinha poder, mas não tinha ética. Ele tinha autoridade, Ananias, mas ele não era clemente, né, não era misericordioso. E ele era bastante impopular, né, diante do povo. E ele ordena aqui que alguém bata em Paulo, bata na sua face. Para Ananias, Paulo era uma pessoa que deturpava a religião judaica, né, que tinha que ser humilhado, né, tinha que ser alguém condenado ali, né. E ele manda, fazendo isso, é uma violação da lei, né? Porque todos tinham direito ali, segundo Deus, segundo a lei de Moisés, todos tinham direito ali a um julgamento, né? Paulo não podia ser culpado sem um julgamento do Sinédrio, né? Por isso que arranjaram um julgamento ali para Jesus na madrugada, porque Jesus tinha que ser julgado, né? Não podiam condenar sem julgar. E Paulo estava ali se defendendo quando mandam bater na boca dele. Estava errado isso. Então, antes tal ordem, né, antes tal acontecimento, Paulo fica chateado, fica com raiva ali, ó, versículo 3, ó. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Então, ante essa ordem aí, bateram na boca de Paulo, no rosto dele, né? Paulo chama aquele homem ali que mandou fazer isso de parede branqueada, parede caiada, né? Tem outras traduções que falam parede caiada, uma pessoa disfarçada, hipócrita, né? Esse termo aqui, parede caiada, parede branqueada, sepulcro caiado é a mesma coisa, né? Se refere aos túmulos, né? Os túmulos caiados, né? Os túmulos esbranquiçados, né? O israelita, né? A lei dizia que, principalmente os sacerdotes, que eles não podiam tocar em nada morto, né? Se um israelita, se um sacerdote tocasse num cadáver, aí ele ficava impuro cerimonialmente. Então ele tinha que passar por todo um ritual de purificação, tinha que lavar as suas vestes, tinha que sacrificar, levar um sacrifício ali para o templo. Por isso os túmulos eles pintavam de branco ali para que as pessoas não tocassem de forma errada, equivocada. Então chamar o sumo sacerdote aqui uma pessoa de parede caiada, de parede branqueada, era acusar ele de hipocrisia. Jesus fala sobre isso, Mateus 23, 27. Ai de vocês, mestres e fariseus, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Então Paulo chama aqui o sumo sacerdote de parede branqueada. Mas Paulo não sabia que era o sumo sacerdote, né? Difícil Paulo não saber, mas ele não sabia. Então, o versículo 4, os que estavam a seu lado disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Então, a ordem tinha vindo ali de Ananias, o sumo sacerdote, e era ele que parecia desconhecer a lei, né, que proibia ali de bater em alguém ali durante um julgamento, né, proibia alguém de falar e de se defender. Então, você vê que homens aqui que estudavam a lei, estudavam as escrituras a fundo, os menores detalhes, e descumprem a lei. É bastante improvável que Paulo não soubesse que ele era o sumo sacerdote, né? Uma vez que Ananias era um homem, como ele era uma pessoa inescrupulosa, o povo odiava ele era de certa forma, ladrão ali, né? É difícil Paulo não saber, né? Até porque quando se abre o sinédrio aqui, né, o sumo sacerdote ficava numa posição central. O sumo sacerdote era quem presidia e abria a sessão. Depois eram trazidas as testemunhas, né? E Paulo começava a se defender ali. Então, era difícil Paulo não saber quem era o sumo sacerdote. Ananias era bem conhecido, né? Mas tem
três hipóteses são levantadas, né, sobre isso. Alguns estudiosos afirmam que Paulo tinha problema na sua vista, problema de visão. Sendo assim, ele não conseguiu distinguir quem estava falando no meio do povo. Outra hipótese é que Paulo passou muito tempo viajando e não sabia quem era o sumo sacerdote, teve uma chegada conturbada em Jerusalém e tudo mais. E a última hipótese aqui, que eu acho que é a mais provável, é que com as ordens desse homem aqui, do sumo sacerdote, infringiram a lei, e Paulo não esperaria que tal ordem viesse daquele que deveria ser o maior defensor da lei. Paulo falou o que falou. Então, não importa qual hipótese está errada, se Paulo tinha problema na visão, se Paulo passou muito tempo viajando, se Paulo achou que aquele homem que mandou aquilo não podia ser o sumo sacerdote. O que importa é que Paulo se desculpa, né? Versículo 5. Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote. Talvez uma forma irônica também de responder aqui, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, já que ele tinha que representar a Deus, né, e ele mandou me açoitar sem conhecer a lei, né, quebrando a lei. Então, não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então, Paulo aqui mostra que ele conhecia a lei, né? Que a lei dizia que você não podia falar nada. Ó. Êxodo 22, 28, a Jane vai falar sobre isso. Ó. A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentro do teu povo não maldirás. Então, não podia falar mal de uma autoridade do povo, de um príncipe do povo. É interessante porque Paulo falou, no versículo 13, ele falou o seguinte, ó, Deus há de ferir-te, parede branqueada. E essa profecia, de certa forma, se cumpriu, porque Ananias foi assassinado pouco tempo depois. Teve um levante judaico ali, e os romanos acusaram os judeus contra Roma, e Ananias tentou fugir, né, porque o povo sabia que Ananias gostava muito dos romanos, né, era mancomunado com os romanos, e acabaram matando Ananias, né, o sumo sacerdote. Uma morte, de certa forma, vergonhosa para ele, né, morto pelos próprios compatriotas. Então, continuando aqui, versículo 6, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, Paulo exclamou, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Então, Paulo começa a se defender, né? Porque ele não teve chance antes, ele foi esbofeteado, então ele começa aqui a se defender. E ele sabe, Paulo era inteligente, né? E também tem a questão do Espírito Santo. O Senhor Jesus fala que a gente ia ser entregue, né? Mateus 13, 9 ao 11, ó. Porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim. Mas importa que o evangelho seja pregado em todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem, vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. E Jesus está dizendo que quando você for levado ali, você não deve nem, eu vou dizer isso, isso, isso e isso. Não, ele disse que você tem que falar o que na hora, porque vai ser o Espírito Santo. Então aqui Paulo, o Espírito Santo deve ter feito ele lembrar que o sinédrio era composto de fariseus e saduceus. Então Paulo vai jogar um contra o outro. Deus, ele nos ajuda, né, nessas situações em que nós temos que levantar ali a razão da nossa fé. Então, assim como Paulo aqui, nós devemos estar prontos para contar o nosso testemunho, claro, e o Espírito Santo nos ajudará com o resto. E foi o caso de Paulo. Paulo ia contar o seu testemunho ali, quando o Espírito Santo deve ter soprado, deve ter falado a ele ali, ó, fala isso aqui. Então, Paulo ali, sabendo que eram fariseus, que eram saduceus, ele fala que os fariseus, ó, a gente vai ter essa explicação aqui no versículo 8, ó, os fariseus, eles criam na lei de Deus e na tradição. E os saduceus, eles criam apenas na lei, só na Torá, né? Os fariseus, eles criam na lei, eles criam também nos profetas, né? Nos livros históricos, eles criam no Antigo Testamento, que nós temos hoje. E criam na tradição, só que os saduceus criam apenas na lei. Os fariseus, eles criam em anjos, criam em espíritos, e eles criam na ressurreição dos mortos.
Só que os saduceus, eles não criam em anjos, não criam em espíritos e também não criam na ressurreição dos mortos. Eles eram grupos religiosos, mas eles tinham essas contradições. Um cria na ressurreição dos mortos, outro não cria. E é falado isso, ó, versículo 7. Dita essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus, versículo 8, declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então, Paulo joga ali uma bomba, né? Como se fosse ali uma bomba para eles brigarem entre si. Paulo fala, ó, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ele está dizendo ali, ó, eu estou sendo julgado aqui, ó, sou fariseu, estou sendo julgado porque eu creio na ressurreição dos mortos. Aí estabeleceu-se o problema ali, a divisão, a confusão, os fariseus defendendo Paulo e os saduceus contra Paulo. Versículo 9, ó, houve grande vozeria, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, não achamos nesse homem mal algum. Ó, já estavam do lado de Paulo, né? Só porque Paulo defendeu a doutrina deles, né? Será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Então, Paulo sustentou ser um fariseu que estava sendo julgado por sua esperança na ressurreição dos mortos. A doutrina da ressurreição, ela unia fariseu e cristãos, mas ela separava fariseus e saduceus. Então, houve grande vozeria, né? Outras traduções falam que houve grande clamor, briga ali na discussão dentro do sinédrio, um tumulto ali, conflito, disputa. Os escribas já começando ali, os escribas do lado dos fariseus já começando a contender ali, dizendo já que Paulo era um homem sem pecado, sem erro, sem falha ali, né? Sem pecado não, mas sem mal, né? Não achamos neste homem mal algum. Então a confusão ali aumentou, né? Foi tão grande a confusão, a palavra que é usada é celeuma, versículo 10. Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Então a confusão aumentou tão rapidamente, ali foi tão grande que foi necessário que Paulo fosse removido, porque o comandante aqui estava com medo que Paulo fosse morto. Então mandou descer a guarda, retira Paulo daqui, leva ele novamente para a Fortaleza Antônia. Paulo era cidadão romano, a guarda romana ali tinha que defender o cidadão romano, até que ele fosse devidamente julgado, se não pelos judeus, mas por um tribunal romano. Glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 11, nós temos que naquela mesma noite, na noite seguinte, ou seja, era de dia, de manhã, né, esse sinédrio aqui, esse tribunal se reuniu de manhã, mas na noite seguinte, ou seja, na noite do mesmo dia, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, oh glória, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Olha aí que bênção, né? Então, Paulo ali na fortaleza, aquela fortaleza ela era uma proteção, claro, mas também era uma prisão. Paulo estava, tiraram o direito de Paulo de ir e vir. Paulo não podia sair dali, se ele saísse, ele morria. Porque não era uma pessoa, duas que estavam atrás de Paulo, era uma multidão de judeus, e agora o sinédrio também ali, fariseus não, mas saduceus estavam atrás dele. Ele quase morreu no templo, né? Foi espancado aqui e quase seria espedaçado ali. A situação não era favorável para Paulo, né? Então ele estava ali, talvez preocupado com seus pensamentos, né? Se iria morrer, né? O Espírito Santo já tinha preparado ele, mas a gente sempre fica ali um pouco receoso, né? Paulo estava desse jeito, né? Talvez preocupado ali quando Jesus faz uma visita ali a Paulo. O Senhor se põe do seu lado, lhe traz conforto, lhe traz confiança, lhe traz segurança, né? Coragem, Paulo. Aí essa expressão aqui, ó, pondo-se ao lado dele, essa expressão pondo-se ao lado dele, mostra, no grego fala que estava em pé ali, acima de Paulo.
Como se Paulo estivesse no chão e Jesus em pé aqui acima dele. Coragem, glória a Deus, glória a Jesus, né? Esse é o nosso Deus, né? Deus que acompanha na hora mais escura, né? Na hora mais de aflição. Paulo se sentia mais sozinho ali, Jesus se coloca ao lado dele, corajando, né? Eu estou no controle de tudo, Paulo. Deus que encoraja, Deus que acompanha, Deus que encoraja. Paulo talvez desanimado, não sei ali. Ele queria tanto contar o seu testemunho para os judeus, mas não deixaram de contar o seu testemunho. E um Deus que comissiona, ó, pois do modo que este deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, ó, como você contou meu testemunho em Jerusalém, eu quero também que você conte lá em Roma. Então Deus aprovando que a atitude de Paulo perante os judeus, né? Então, e um conforto aqui, né? Paulo, ante essa palavra de Jesus aqui, Paulo não seria morto em Jerusalém. Paulo ainda iria testemunhar em Roma, capital do império. O destino de Paulo nas mãos do Senhor não estava nas mãos dos judeus ou dos romanos, mas estava nas mãos do Senhor. Paulo tenha coragem. Do jeito que você falou aí perante os judeus, perante o Sinédrio, você vai falar lá em Roma, perante o imperador. Glória a Deus, glória a Jesus. Né? Nenhuma força na terra podia impedir isso aqui, né? Quando o Senhor diz, está dito, né? Glória a Deus. Que bênção, né? Paulo não ia morrer, né? A sua história não ia ter um ponto final até que todo o propósito do Senhor se cumprisse na vida dele. Era da vontade de Deus que Paulo fosse para Roma e ninguém impedia isso. Então Paulo agora tem a certeza ali, ele toma coragem, né? Tem a certeza de que não iria morrer ali naquele tempo ali em Jerusalém. Deus Consolador, esse é o nosso Deus, né? Conhece as nossas angústias, conhece os nossos problemas, conhece as nossas dificuldades. As consolações divinas, elas nos ajudam. Então tem ânimo, né? Tem coragem. Eu estou contigo, Paulo. Ele já tinha falado, Jesus já tinha falado uma palavra parecida, ó, Atos 18, versículo 9, ó. Atos 18, versículo 9, Jesus fala o seguinte, ó. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, Paulo estava em Corinto, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. É o Senhor falando com ele aqui de novo, para ele ter coragem, para ele não desanimar, para ele falar. Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. 2 Coríntios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados pelo Senhor. Então, o Senhor nos consola para a gente consolar os outros. Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí que é bênção demais. Se você estiver angustiado, Deus vai lhe consolar para você consolar outra pessoa, com a mesma consolação que ele consolou. Que bênção, né? Então, assim como Paulo estava desanimado, o Senhor consolou ele, que deu coragem a ele ia passar o evangelho para outras pessoas com coragem. E os discípulos também, os irmãos ali que estavam com Paulo, iam ter coragem. Paulo ia consolar eles com a mesma consolação que ele foi contemplado de Deus, né? Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Seja quem for, né, quem estiver contra nós, a gente não deve temer, né? O Senhor está ao nosso lado, né? A gente tem, se nós permanecermos fiéis, ele permanece fiel. Temos que estar em obediência, né, em comunhão, claro, lendo a sua palavra, orando, jejuando, todo o tempo em comunhão, orar sem cessar, né? Se acordou, ora, entrou no recinto, ora, vai se alimentar, ora. Então, se você estiver em comunhão toda hora, pode se levantar até o Satanás com os seus demônios, que nada vai lhe abalar, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, que bênção, né? Deus não vê como o homem vê, né? Os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Paulo ali estava chateado ali com a situação, né? Estava cabisbaixo ali, mas o Senhor chega para Paulo ali, ó, Paulo, tem coragem que tu não vai, isso aqui não vai ficar assim não, Paulo, tu vai para Roma. A sede do mundo era em Roma. Os ditados, né, todos os caminhos levam a Roma, todas as estradas levam a Roma. A sede do mundo nessa época que era a cidade de Roma, e Paulo ia falar do evangelho lá.
no meio da idolatria, está perante reis, né, perante tribunais judeus e romanos. Glória a Deus, glória a Jesus, né? E o tempo já está um pouco corrido, mas vamos ler aqui pelo menos mais alguns 2, 3 versículos, ó, só para a gente entender o que os próximos capítulos aí nos reservam, né? Versículo 12, ó, quando amanheceu, os judeus se reuniram, e sob anátema é juramento, e sobre anátema é juramento de maldição, sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eu acho que eles fizeram um jejum aí grande, né? Porque Paulo demorou ainda para ser morto, né? Fizeram o maior jejum que tem na Bíblia aqui, né? Glória a Deus. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e anciãos, disseram, juramos sob pena de anátema, pena de ser amaldiçoados, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Ódio, ira. Jesus fala que você não deve nem se irar, quanto mais procurar a morte do irmão. E os caras aqui fazendo um juramento para matar o outro. Misericórdia. Agora, pois, isso eles vão para o sinédrio. Aqui eles não estão conspirando entre si. Na segunda-feira a gente vai entender mais sobre isso. Eles não estão conspirando entre si. Ele não está falando aqui na casa dele, ó, fulano, a gente vai matar aquele cara aí, vamos jurar aqui. Eles estão no meio do sinédrio, versículo 15, ó. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vou-lo apresente, como se estivesse para investigar mais sobre a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Então, eles procuram os anciãos, procuram ali o sumo sacerdote e diz, ó, mandem chamar Paulo aí, dizendo que vocês vão investigar mais a causa dele, que quando ele estiver no caminho aí, a gente mata ele. Mas a gente vai ver mais detalhes sobre esses versículos aqui na próxima segunda-feira, né? A paz do Senhor a todos, que bênção, né? Mesmo em acontecimentos aqui da vida de Paulo, a gente vê Deus agindo, né? Deus agindo aí em todos os momentos, confortando, consolando, encorajando o apóstolo Paulo ali, né? Que bênção, né? Que realmente o livro de Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo, né? Atos da Trindade, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Jane, você vai fazer essa oração por nós hoje? Vamos sim.